Aqui, ó, esse daqui é um dos canais meu que já está liberado aqui, ó, para eu me inscrever no programa de parcerias do YouTube e começar a ganhar dinheiro em dólar todos os meses. Olha só também, ó, esse daqui, ó, é um outro canal meu aqui, ó, que eu tenho dentro do YouTube, que eu já faturo aqui uma grana muito legal, ó, R$ 2.943 é o que eu faturei até hoje com esse canal. E olha aqui também, dentro dessa plataforma aqui, ó, tem um ganho aqui, ó, que eu faturei vendendo produtos com esses canais aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó, é o meu nome, Rafael Leme Silva, e esse daqui é o faturamento que eu tive aí, ó, nos últimos 5 meses, ó, do dia 18/6 até o dia de hoje, 25 de novembro. Então, se você quer aprender o que eu faço todos os dias para conseguir esses ganhos, clica no botão que vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui, que eu vou te mostrar a oportunidade que eu tenho para você. Mas eu fui a fundo, assim, para saber um pouco mais da tua história, porque eu admiro pessoas fortes, e principalmente se essa força vem atrelada a verdade do Evangelho, se vem atrelada à fé cristã. Então, quando eu reconheci isso em você, eu falei, eu tenho que trazê-la aqui para o podcast, para as pessoas conhecerem a fundo. E eu fiquei curiosa de saber um pouco mais da sua trajetória, não a profissional, mas a sua trajetória de vida, para saber como o seu caráter foi formado, como a sua fé se iniciou. Então, eu queria que você já começasse por aí. Que legal. O pessoal pergunta muito sobre política e sobre debates políticos, e no fim das contas essa pergunta não é tão comum. Sim. Já respondi algumas poucas vezes, mas na minha opinião é uma das coisas mais fundamentais. Até hoje, eu repito, sempre digo que a minha vocação principal, a minha principal missão é ser mãe. E eu digo isso porque a minha mãe e o meu pai, que não são tão conhecidos quanto eu, são responsáveis por 50%, né? E depois até posso dizer de onde vem o outro 50%. Mas a minha trajetória de vida foi num lar cristão, e eu falo muito sobre família, não somente no sentido político que todos nós defendemos, a família tradicional, mas no sentido da convivência, que só pai, mãe, filhos, marido e mulher sabem quando a porta de casa fecha. Por quê? Eu fui exposta a muitas provações da minha fé, né, das minhas convicções, e muitas coisas foram importantes. Estar bem preparada, ter lido os livros certos, ter um pouco de coragem, todas essas coisas são importantes. Mas o mais importante na minha vida, eu tenho certeza, foi a criação que eu recebi do meu pai e da minha mãe. E foi uma criação cristã, e eu repito isso em todas as ocasiões que eu posso. Eu sei o que é ter um pai e uma mãe que são santos. Não naquele sentido que a Igreja Católica toma como acepção, que já foi canonizado, com documentação comprovada, mas pessoas que vivem em busca da santidade, que quando erram é por verdadeiro descuido. Eu convivo há 31 anos com o meu pai, né? Com a minha mãe também, com o meu pai, mas assim, nunca vi o meu pai fazer uma maldade. Eu já vi ele cometer excessos ou fazer coisas talvez tecnicamente não caberia, né? Por exemplo, dirigir, carregar coisas, quebrar coisas, mas eu nunca vi o meu pai tomar uma decisão voluntariamente pecaminosa, assim, eu vou fazer essa maldade para alguém. Tipo, sei que é errado, mas vou fazer assim mesmo, eu nunca vi isso, assim, e quando eu entrei para a universidade, isso faz parte um pouco da minha formação, eu observei que foi a experiência com o maior baque na minha vida. A gente tem na Bíblia várias histórias de sofrimento e de provação, né? Como, por exemplo, Jó, que passou por doença, perdeu tudo que tinha. A gente tem José, foi preso injustamente. Mas, hoje, eu vejo que o desafio principal do jovem não é mais essas condições sociais adversas, uma prisão, uma perseguição, ameaça de morte, ou miséria, doença. O jovem hoje é submetido a provações de fé no tocante ao seu posicionamento, né? Que é a manter o seu posicionamento, aquela mesma aprovação que levou os 12 apóstolos, né? Lembrando que Judas não era mais apóstolo, mas Paulo era em seu lugar, que levou os 12 apóstolos a morrerem martirizados, que foi permanecer na fé. Eu experimentei isso na universidade. É a força mais antagônica que eu vivi na minha vida, foi a força antagônica das ideias. Talvez até porque seja uma pessoa privilegiada, minha família não é rica, mas meu pai nunca me deixou faltar nada, sempre tive saúde,
Então, o maior antagonismo que eu vivi foi na universidade. E as pesquisas recentes mostram que de cada 10 pessoas, de cada 10 jovens adolescentes, filhos de cristãos que entram na universidade, 7 abandonam a religião, abandonam a fé. Seja católico ou evangélico, 7. Então, 70%. Por quê? Eu sempre me pergunto... Que não aguentam a pressão do bullying, do preconceito e tudo isso. Né? Sim, do bullying, do preconceito, eles são em maior número. O pai e a mãe são 2. E a igreja, você vai no sábado e no domingo. Na escola e na faculdade você vai todos os dias. Tem 30 alunos, tem 40. Os colegas pressionam. Diferentemente dos nossos pais e dos nossos irmãos, os colegas, eles são chantagistas. Se você não segue... ou não se comporta daquela forma, você é ostracizado, você sofre bullying. E de tudo isso, eu tentei em vários momentos me fazer essa pergunta que você também fez, né? Mas como é que você sedimentou, assim, a sua personalidade? E eu já procurei essa resposta na coragem, na ousadia, em vários momentos. Só que hoje, comparando o que eu vivi com o que eu vejo outros jovens vivendo, eu percebo que o mais importante, mais até do que estudar, foi o exemplo que eu tive em casa. Eu vejo muitos jovens assim. Eu cresci na igreja, fui na escola dominical, só que meu pai é presbítero, meu pai é diácono, meu pai é pastor, mas meu pai trata mal minha mãe... meu pai é agressivo comigo, meu pai, só eu que sei, meu pai é um cara indecente, meu pai traiu minha mãe, minha mãe é mentirosa, ela é fofoqueira quando ninguém tá olhando, e eu acho que isso causa um impacto muito grande e fragiliza a fé do jovem. Sim. E eu não tive isso, então assim, eu agradeço muito a Deus, eu sei que essa é uma circunstância privilegiada. Você é filha única? Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos, o mais velho morreu, daí tem eu e meu irmão, né? Sim. Mas no caso eu sou a primogênita porque o bebezinho morreu bem pequenininho ainda. E o meu pai criou os dois, eu e meu irmão, com a mesma rigidez, é importante dizer isso, foi uma pessoa que tinha muito, muito apreço pela disciplina. Porém, a disciplina que ele impunha aos filhos, ele impunha a si mesmo. Então, eu lembro de alguns episódios muito engraçados. Por exemplo, meu pai colou embaixo da TV uma plaquinha. Proibido novela nessa casa. Proibido assistir novela lá em casa. Isso desde sempre? Sim, porque minha família sempre foi cristã. Então, eu cresci... Então, assim, proibido novela. Mas, quando meu pai estava assistindo a televisão, se ele visse uma cena... assim, erótica, sensual, palavrão... Ele trocava. Então, tudo que ele cobrava dos filhos, e era uma cobrança muito rígida, ele aplicava para si também. Sim. Por exemplo, ele não gostava que usassem roupas... Eu era menina, meu irmão menino, né? Então, obviamente, que o meu irmão não tinha tanta cobrança de roupa, porque menino não tem roupa mesmo, é calça e bermuda e deu. Sim. Mas ele não gostava que usasse mini saia, roupa curta. Só que essa cobrança que ele fazia para mim não era machismo, porque ele aplicava na vida dele também. Ele também não andava por aí. Olha que engraçado, hoje ele tá mais moderno, né, meu pai? Mas ele nunca colocava uma bermuda para sair. Então, assim, por mais que ele tenha refinado esse ponto de criação, a gente tenha amadurecido na fé e tudo mais, o que ele cobrava era o que ele fazia. Eu nunca vi ele ser injusto. Então, ele era um homem bom, amoroso, perdoador. Meu pai, se ele cometesse um excesso com os filhos, ele pedia desculpa. Minha filha, me desculpa, o pai te ama. Tipo, eu não sei, isso faz toda a diferença. Hoje, eu tenho facilidade para isso. Com a mesma facilidade com que eu erro, eu peço desculpas. Porque o meu pai também fazia isso. Então, dentro de casa, o meu marido que diz... Olha, você pede muita desculpa. Eu sei. É fácil pedir desculpa. Meu pai me criou desse jeito, né? Eu cometo um erro imediatamente e meu marido diz... não gostei disso. Desculpa. Mas espera eu nem terminar de falar. Desculpa, me perdoa, não vou fazer mais. Porque foi fácil. Então, eu acho que uma das coisas que impactou muito na minha criação, na formação da personalidade, foi eu ter um pai e uma mãe casados que se amam, que se respeitam e que vivem o que pregam. Acho que isso é determinante. E daí